Paz seja convosco, irmãos. No início desse ano a gente iniciou uma necessidade. Nós temos observado uma coisa na igreja em geral. A igreja tem buscado emoções, experiências espirituais, mas conhecimento da palavra está bem carente. E o povo está perecendo por causa disso. O povo vai atrás de profecia, o povo vai atrás de um milagre, o povo vai atrás dessas coisas. E se tiver uma igreja que falar a verdade, pode ter certeza que ela não vai ser benquista, não. Só os verdadeiros vão querer ela. As outras pessoas vão procurar uma igreja que se enquadre com as suas próprias opiniões. Vivemos a profecia de Timóteo, Paulo a Timóteo, quando ele diz que muitos iam atrair mestres para si. Nós vivemos um tempo que a pessoa segue tudo, né? Eu sigo fulano, eu sigo Beltrano. Mas você não ouve ninguém dizer assim, eu sigo Jesus Cristo. E as pessoas que seguem têm vergonha de dizer. Só que tem um detalhe: quem é ouro brilha no fogo. O verdadeiro soldado, ele aparece quando o inimigo se manifesta. O homem, a mulher de Deus, ele se aperfeiçoa na luta. Ele mostra a sua posição na luta. E na hora que vai ter que tomar uma decisão entre ouvir Deus ou ouvir o mundo, ouvir os amigos, ouvir opiniões. Eu não vou entrar em detalhes, porque esse vai ser outro assunto, mas eu tenho buscado a resposta de Deus para algumas perguntas que são feitas e quando o pessoal fala em que tem muitas seitas por aí. Mas sabia o que é uma seita? Uma seita é uma igreja que não obedece a um dos mandamentos de Cristo, que deixa de lado um dos mandamentos de Cristo. Então, nós poderemos se tornar uma seita a partir do momento que nós admitirmos uma situação que Jesus não admite, certo? Ainda que a gente pregue Jesus Cristo, ainda que a gente fale toda a Bíblia, mas naquele ponto a gente fala, não, sabe, aqui tem um entendimento, eu tenho um entendimento, aí eu prego, eu como pastor, prego meu entendimento, minha opinião. Se Deus precisasse da nossa opinião, Ele não mandaria o Espírito Santo e nem revelaria a sua palavra. E a gente estuda a palavra para não ficar nas nossas opiniões e para que ninguém seja enganado. Tem até uns dizeres aí no Facebook da vida, no Instagram, que diz que aquele que estuda a Bíblia é difícil ser enganado. Aquele que estuda a Bíblia no sentido, não só de estudar a Bíblia no sentido de letra, mas no sentido de quem escreveu a Bíblia foi quem? Homens inspirados por Deus. Então ele diz que nenhuma profecia bíblica é de inspiração pessoal, é de cunho pessoal. Foi homens inspirados por Deus que escreveram. Então, se eu quiser entender a Bíblia, eu vou ter que buscar um cara, o autor, não o coautor. Vou ter que buscar o Espírito Santo. Se eu buscar o Espírito Santo, eu vou ter entendimento do que está escrito. Caso contrário, para mim vai ser letra morta. Eu vou me tornar um legalista, um doutrinador. Por isso que tem muitas igrejas por aí cheias de doutrina. Mas nós sabemos que a doutrina é uma só, é a que Cristo deixou. As outras são adaptações humanas em circunstâncias e realidades que foram se adaptando. Tiveram que pôr uma lei aqui porque acontecia isso ali. Aí tiveram, tipo assim, puseram o sinal vermelho porque os homens não se respeitavam mais, aí puseram o sinal vermelho. Se os homens se respeitassem, por exemplo, a gente olha a Índia, né? A Índia tem mais respeito que aqui, irmãos. Respeita até a vaca. Né? Lá eles têm a vaca por sagrada, eles se beijam com o rabo da vaca. E lá você vê um caos no trânsito. Quem assiste algum filme da Índia, precisa ver. Quem não gosta de buzina, não vá para lá, por favor. Você vai ficar louco. Eu não sei como é que eles resolvem as tretas deles. Deve ter os seus juizados por lá. Mas, assim, então a gente precisa conhecer a palavra. Mas conhecer o sentido. Na última estudo que a gente fez, eu consegui salvar porque o Facebook agora está pagando por 30 dias.
para a gente baixar, colocar no YouTube. Depois eu vou mandar o link para que vocês vejam primeiro. Nós estamos estudando o livro do Evangelho de Lucas. Por quê? Porque o Evangelho de Lucas já começa diferente. É um pesquisador, né? Ele fala: estou pesquisando e estou dando para você a inteireza disso aqui que eu estou pesquisando. Teófilo. Então é um cara inteligente, um cara que foi pesquisar, não viveu com Jesus Cristo, mas foi saber da veracidade do que estava lá. E eu gosto de Lucas por causa disso. Ele é detalhista e ele fala umas coisas que os outros não falam. Nós estamos no capítulo 2, nós vamos entrar nele. Nós vamos estudar um capítulo hoje. Aí você fala assim: a pregação. Olha, o cara pega a pregação e acha que a pregação é aquela gritaria que se faz, né? Vocês imaginam os primeiros cristãos que não podiam ser reconhecidos e não podiam falar alto? Se chegasse um gideonita, dos gideões, né? Para pregar lá para eles lá, pronto, já estava tudo morto. O cara ia berrar lá nas catacumbas lá, ia ressuscitar até os mortos lá, só que aí estava morto, tudo morto, ia parendo lá do Nero. A palavra de Deus é conhecida com conhecimento real, com ensinamento. E se eu não tenho um coração ensinável, pode vir o maior pregador, o maior milagreiro, não vai acontecer nada na minha vida. Eu posso até ter uma experiência diferente, mas salvação mesmo eu não vou entender. Eu preciso entender quanto que é 2 mais 2, senão não vou não vou ser matemático. Eu preciso entender quanto que é 2 mais 2. Depois que eu entender, eu posso progredir, certo? Isso? Então nós vamos entender. Vamos entender. Nascimento de Jesus. Não estamos no Natal, mas vamos lá. E eu vou provar uma coisa para vocês. Quando Deus quer, Ele usa até o ímpio para cumprir suas promessas. Sabia disso? Está provado nesse tempo. Coisas que o Senhor me revelou. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro licenciamento, Cirênio era governador da Síria. Quando ele coloca esse Cirênio aqui, ele está situando no tempo e na história. Qualquer historiador que procurar esse cara aqui, vai ver lá na história dos judeus que tinha esse cara que era governador lá. Então ele está situando, está dando uma localização no tempo. Então um easy do tempo para nós saber, o ano tal, esse Cirênio era governador lá. Tem registros. E registro das suas comunicações com o imperador. Então, não é mais uma questão de uma historinha de Jesus Cristo, é uma historinha situada na história real. A historinha não, a história de Jesus Cristo que se situou na história real. Então, todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso, José foi de Nazaré, na Galiléia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, que tinha casamento contratado. Ela estava grávida, lembre? Nós falamos primeiro como é que foi. E aconteceu que se achavam em Belém. Chegou o tempo da criança nascer. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho. Enrolou o menino em panos e deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Eu quero situar vocês numa seguinte questão aqui. Maria estava bem longe de Belém. E ela estava grávida, mas havia uma profecia. E se você pesquisar no teu celular, eu gosto de fazer isso pesquisar. Pesquisa no celular onde está escrito assim, Etu Belém. Não é essa menor entre o seu clã. Pesquisa lá. Eu não achei porque eu quero que vocês achem. O que está lá? Acharam? Miqueias 5:2. O que diz? Miqueias 5:2. Você que está em casa, que vai assistir depois, se é que alguém vai assistir. Nós gostamos de guardar porque isso aqui fica registrado. Um dia eu vou morrer e fica registrado. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti lhe sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade.
É isso? Amém? Então a profecia do nascimento de Jesus Cristo era que ele ia nascer em Belém, mas ela estava muito longe. Mas Deus, sabendo disso e que precisava se cumprir a profecia, o que Deus fez? Fez um rei fazer um recenseamento e obrigou eles a ir lá. Eles tiveram que ir lá. E quando chegou lá, o que aconteceu? Imagina a cabeça de José. Vamos supor que José e Maria e todos os parentes ao redor sabiam da história, né? Aliás, acho que muita gente não estava sabendo que Maria estava grávida de Jesus. Só José e Maria. E eu acredito que muita gente achava que José tinha posto o carro na frente dos bois. Tipo, adiantado as coisas que não devia ter adiantado. Mas estava tudo certo e sabiam por quê. Imagina que José e Maria falavam: tá, mas o anjo disse que ele vai ser o Messias, mas a palavra do Senhor diz que ele vai ser em Belém. E eles certamente deviam estar lá questionando: mas como que vai acontecer isso? Nós não temos como ir. Como é que nós vamos fazer? Não se preocupa não. Como Deus tem plano, irmão, ele usa um ímpio, ou um governo, alguém para executar o que ele tem. Nem sempre vai ser assim. Em algumas situações a gente vai deixar para a geração futura ver. Mas, porque as outras gerações anteriores não viram. Quem que viu? Maria e José. Nós vimos, nós sabemos. E aí ele usou ele diz: naquele tempo, o imperador Augusto também é um oásis do tempo. A marcação no tempo. Olha lá, se você pesquisar quem foi o imperador Augusto no tempo de Jesus, em que ano que ele foi imperador, você pesquisa lá depois, você vai. Isso tudo é dica de você saber se localizar. Esse cara existiu mesmo? Ou será que é um nome fictício? Não, esse cara você vai ver que estava lá. Tem registros dele nas histórias. Então, completou o seu tempo, chegou a hora de acontecer a profecia, Deus deu um jeito e aconteceu. Versículo 8. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos das ovelhas. Então o anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: não tenha medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. Ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova: vocês encontrarão uma criancinha rolada em panos, deitada numa manjedoura. Bem, eles estavam no campo, certo? Nós vimos que Maria deu a luz e colocou ele numa manjedoura. Eles não sabiam disso? Eles estavam no campo. Sabiam disso, sim ou não? Vamos se situar. Vocês são os pastores. Vocês estavam lá cuidando das ovelhas lá no campo. Faz aquelas tendas, ficam por lá cuidando dos lobos lá. E o caso estava acontecendo lá na cidade. Vocês sabiam disso que estava acontecendo na cidade? Não. Quem que falou? O anjo. Vocês lembram dessa história lá atrás, que o anjo também contou uma historinha para Isabel, para Maria? Até a tua parenta fez uma fofoquinha santa, né? Está 6 meses. E nós vimos que Maria não foi ajudar Isabel, ela foi confirmar se aquela história dela era verdade. Porque a única que podia confirmar era se Isabel tivesse grávida. Quando ela chega, nós ficamos sabendo. Ela chega, saúda. A saudação de Maria encheu do Espírito Santo ele no ventre, porque estava na profecia de João Batista que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. E quando Isabel diz: quem me dá a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor, o que Isabel estava fazendo? Confirmando aquela palavra lá, porque há de se cumprir tudo que o Senhor te falou. Então, a gente precisa entender que às vezes Deus fala: essa semana Deus fez uma provinha. Quem aqui não está precisando de dinheiro? Não está precisando. Quem não está precisando de dinheiro, diga: eu não estou precisando. Porque eu estou, tá? Se você tiver. Então, todo mundo. Não sei quem, não sei como. Bateram 2 pessoas, 2 varões ali, perguntando: nós somos poucos. Isso aqui teve custo para construir?
Mas não faz parte da minha renda, eu trabalho. Eu faço minhas tendas. Eu não vivo disso. Eu só como aqui quando nós fizemos um prato comum e aí eu como junto com vocês. Mas eu também levo o meu. Se não eu, a excelentíssima esposa faz. Bateram ali e perguntaram: escuta, você está alugando o salão? Ele falou: disse que você estava alugando o salão. O pessoal de uma igreja que eu admiro muito. Tenho um carinho especial por eles e não recrimino eles. Porque dividido por dividido também nós somos, né? A CCB. Alugar aqui para a CCB. Eu nunca vi a CCB alugar prédio. Aí ele falou: nossa Senhor, resposta de Deus. Mas eu não tinha posto problema, eu tinha pensado. Por que eu tinha pensado? Porque eu falo: Senhor, até os irmãos, vocês também são testemunhas. Nossa, está tudo certinho, tudo no lugar, e por que o povo não vem? Não é isso? Todos vocês já fizeram essa pergunta? Mas eu fiquei: que sinal é esse? Aí logo, meia hora depois, apareceu um irmão, mas nós somos uma família, que era quarta-feira, nós lamentamos por ter mudado para quinta, por causa de vocês, lamentamos mesmo. Falou: puxa, mas se você tivesse vindo na quinta, vocês tinham um banquete aqui, porque eles tinham meu aniversário, mas foi por isso que eles mudaram, eles me falaram. Eles mudaram por causa disso. Mas eu deixo eles na liberdade, porque ele, que é o líder do grupo do quarto, nós já tínhamos trabalhado 3 dias na semana, no final de semana, bem trabalhado, né, graças a Deus, embora o povo não correspondeu, mas Deus correspondeu. Amém. E aí eu perguntei para Deus: que sinal é esse, Senhor? O que você está querendo? Quem falou para eles que eu estou querendo lugar? Eu falei só com o Senhor. Fiquei pensando: nossa, Fátima está querendo voltar a trabalhar, e eu não precisava nem voltar a trabalhar se eu alugasse. Aí falei com os irmãos. O Jorge falou assim: ué, Miravena, não podemos perder, não. Falei: não estou falando isso que eu quero alugar, mas é que é um sinal estranho, né? E dá uma certa tentaçãozinha. Só que aí hoje eu estive pensando o seguinte, estava orando e estive pensando o seguinte: que ano difícil que foi. Os irmãos que estiveram aqui sabem. Que ano difícil. Tentaram derrubar-nos. O senhor sabia disso? Se o senhor olhar, está vendo as 30 ali? Ainda está trabalhando esse muro ali. Inclinou em 8 centímetros as paredes para lá. Não caiu. Fez a rachadura no chão, nas laterais. O telhado afundou, quebrou deles. E eles estão nos prometendo, e eu não queria judicializar isso. Eu queria que Deus fizesse justiça. Porque isso aqui eu fiz com o dinheiro que o Senhor deu para mim, depois de ter dizimado todo o tempo, eu construí com o meu dinheiro. Isso aqui para a obra do Senhor, quando eu não tinha uma casa para morar. E eu falei: Senhor, se tu não quer, derruba tudo no chão. Se cair tudo no chão, eu não vou erguer mais. É questão que o Senhor não quer. Mas o Senhor não permitiu. Eles restauraram como deu na telha deles e ficou até bonitinho por dentro. Mas ainda tem os detalhes que a gente precisa arrumar. E aí eu perguntei para o Senhor de tarde na oração, eu falei: Senhor, o que tu está preparando? O que tu quer com isso? O Senhor viu, porque disse que, eu não vou comparar, mas Deus levou tudo de Jó. Mas o final da vida dele foi melhor do que o início. E eu falei: peraí, eu não posso. Eu tenho que esperar para aquilo que vai vir da mão de Deus. Eu sei, pode ser que vinha pela mão de Deus, só que a partir do momento que eu entregar na mão deles, eu não faço mais nada aqui. Eu não posso mais ter o local que eu consagrei para pregar o Evangelho. Eu vou ter que pregar e auxiliar outra igreja. Eu vou contar para vocês, eu contei para o pastor lá da Cachoeira, não vou dizer o nome dele, está sendo gravado. Ele ficou feliz da vida. Se vocês virem para cá, eu vou dar 2 cultos por semana para vocês. Vocês vão cuidar um culto da semana e um do domingo da noite. Vai ser de vocês. Vocês dão um jeito de trazer os irmãos lá. E vocês vêm para cá. Vai ser uma bênção. Estou pedindo músicos. Eu não tenho músicos. E vocês têm umas bênçãos lá. Eu
falei, calma, pastor, eu não decidi nada, só estou partilhando o que eu estou falando, que sinal é esse? E eu vou esperando o Senhor. E eu quero que vocês olhem nesse sentido. Deus fala assim, Ele pega um governante que não teme ninguém para fazer uma obra. A gente pede milagre, mas não quer ficar doente. A gente pede ressurreição, mas não quer morrer. A gente quer abundância, mas não quer nem trabalhar. A gente pede que o Senhor dê providência, mas nosso prato continua cheio. E aí a gente às vezes já tem o prato cheio, a gente ainda está reclamando. A gente não é feliz nem o que tem. Como é que o Senhor vai dar mais? Ser fiel no pouco, que eu te direi mais. Muitas vezes ele passa situações que não foi Deus que criou para nós, foi nós mesmos. Feliz de nós, diz a Bíblia, que quando o Senhor nos corrige, porque nós somos filhos amados. Então Deus usa. Então eu estou esperando porque nós temos nós não amar todos, nós leva esse nome aí, esperança. Nós temos uma grande esperança de uma obra. Mas eu quero ver quantos vão ficar, porque o Senhor vai precisar de uma equipe de trabalho. Continuando. Versículo 13, né? No mesmo instante apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial, e eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: glória a Deus nos maiores alturas do céu, e paz na terra para as pessoas que Ele quer bem. Gente, como o homem na história que ao nascer aconteceu isso? Anjos vinham anunciar a sua chegada, anjos fazer canto, louvores, anunciar a grandeza da sua chegada. O rei está voltando, o rei está voltando. O rei estava vindo, os anjos vieram anunciar a ele. Ele estava, nossa gente, é muito grande isso. Já pensou se ser os pastores lá e o anjo de repente vê aquele coral de exército celestial cantando glórias ao Senhor? Esse é o Senhor Jesus que nós adoramos. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa, encontraram Maria e José, viram o menino deitado na manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Tudo que o anjo disse que eles encontraram na manjedoura, estava lá na manjedoura. Todos os que ouviram os pastores disseram, ficaram muito admirados. Todos que ouviram o que os pastores disseram, ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito sobre elas. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus, pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes de nascer. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia de purificação conforme manda a lei de Moisés. E então eles levaram a criança para Jerusalém, a fim de apresentá-la ao Senhor. Era determinado que todo menino, todo do sexo masculino, fosse consagrado ao Senhor. Pois está escrito na lei do Senhor: todo primogênito filho será separado e dedicado ao Senhor, consagrado. Consagrar, gente, é separar para o sagrado. É por isso que nós não podemos usar isso aqui para outra finalidade. A partir do momento que a gente consagrou isso ao Senhor, ou a gente, se não vai fazer mais nada, ou deixa aqui, ou destrói, nem para moradia. Porque é separado. Então não vá consagrando coisa. Eu consagro isso ao Senhor. Se você consagrou algo ao Senhor, entrega. Você não é mais dono, é separado para o Senhor. Uma palavra forte, entendeu? Não é assim. Eu consagrei isso. Tem quanta gente consagrou o dízimo e parou de se dizimar? Cuidado, não faz isso. Separar é separar. Você tem que pensar nisso.
É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. 24. Eles foram lá também para oferecer em sacrifício 2 rolinhas e 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Olha aqui, tem mais um detalhe muito gostoso aqui. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer ele iria ver o Messias enviado do Senhor. Como é que será que foi isso? Hein? Quem tem intimidade com o Senhor, a Bíblia diz que Deus revela os seus mistérios, seus íntimos. Quer saber das coisas do Senhor? Comece a ter intimidade com o Senhor. Intimidade é assim ao Senhor: eu não estou gostando disso, entendeu? Você vai partilhar tudo, você vai falar tudo, você vai usar ele como teu amigo. Está difícil, você vai chorar com ele. Está complicado, você vai desabafar com ele. Você não vai fazer justiça com as suas próprias mãos. Você vai depender dele. Algumas coisas você vai pedir, você não vai falar para ninguém, porque quando ele der, fica claro que foi ele que deu. Como eu já testemunhei da cesta, da visita do anjo na minha casa, não vou entrar em detalhes mais. Então seja íntimo do Senhor e aprenda a ouvir. O Senhor vai falar, faça perguntas para o Senhor. Tem bastante perguntas? Senhor, me explica isso, me dá um entendimento disso. Mas não deixa de ficar atento. Guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo, quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda. Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus. Imagine, ele viu uma criança com 8 dias. Agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste, e já podes deixar esse teu servo partir em paz. Pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparastes na presença de todos os povos, uma luz para mostrar o teu caminho a todos que não são judeus, para dar glória ao teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino foi escolhido por Deus tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Como assim? O que está escrito na tradução? É mesmo? Tanto para a salvação como para a destruição. Você consegue entender isso? Agora, vocês crentes, vocês acham que só vocês vão ser salvos. Mas é verdade isso. Porque está escrito: quem crer será? Quem não crer será? Os que creem será para salvação. Os que não creem será para? O próprio Cristo será para os dois opostos. Mas foi porque o Cristo quis? Foi porque Jesus quis que isso acontecesse? Não, Ele quis que eu me salve ou me perca. É Ele que está escolhendo isso? Quem escolhe isso? É você mesmo que escolhe. E quem escolhe obedece, certo? Você sabe o caminho que tem que seguir sem Ele? Nós vimos na sexta-feira espiritual: nada podeis fazer sem Ele. Então, se eu não sei o que fazer, eu só tenho se eu sou inteligente o suficiente para entender isso, eu só tenho uma situação a fazer: obedecê-lo. Tem alguma coisa que está te incomodando, que o Senhor já te mandou fazer e você está lutando? Pois é, o Espírito Santo tentando falar com você para não se perder para sempre. É você e Ele. E um dia você vai ter que dizer com a tua boca: eu aceitei isso, eu vou fazer isso, eu tenho que fazer isso, porque tem uma luta aqui dentro. Ele vai ser um sinal de Deus
muitas pessoas falarão, mas Jesus é bom. Como alguém pode falar? Sabe por quê? Onde se reúnem os ladrões? Na luz do dia ou nas trevas? Se a luz chegar para eles, eles vão ficar lá? Não. Tem gente que quer ficar nas trevas. A luz é o problema. A verdade incomoda o reino da mentira. A verdade é luz e a mentira é as trevas. Quando a luz, quando você tiver uma palavra que está dizendo para você não fazer tal coisa e você não entende essa palavra, porque no fundo você quer fazer essa coisa, mas a palavra diz para você não fazer, e você decidir por não fazer, você decidiu por negar. Ninguém viu, mas ele viu. Então, sofra o que você tiver que sofrer para obedecer, mas nunca faça algo na dúvida. Se a palavra já disse para você, você já leu. Ah, mas não é bem assim. Não, se não é bem assim, não está descrito. Eu posso não entender, então enquanto eu não entender, eu não posso fazer. Se um dia Deus aprover me dar uma revelação de entender a forma que eu devo fazer, então eu faço. Mas até que eu não entenda, eu tenho que obedecer o que está escrito. Ele disse que não veio anular a lei, ele veio para cumprir. E ele disse que nem tio, nada vai sair dessa lei. E diz que aquele que não ouvir e ensinar errado vai ser considerado pequeno no reino, e aquele que ouvir e ensinar certo vai ser considerado grande. Não que a gente esteja buscando isso, mas se for considerado do Senhor, está bom demais, né? Já está ótimo. Vamos lutar para fazer tudo certo e ensinar certo. Agora, não é porque eu não estou fazendo certo que eu vou ensinar vocês a fazer errado, certo? Se eu não estou fazendo certo é porque eu sou pecador. Mas na hora de ensinar, se eu tenho uma obrigação, eu tenho que ensinar certo. Não, eu também faço isso. Daí? E aí eu vou dizer para você que você pode porque eu também faço isso. Não. O vaso é de barro, mas a gente bebe água de dentro dele. Nós temos filtro de barro nele. Mas o barro não é sujeira? Quem que come barro aqui? Vocês comem barro? Não. Mas a água que está dentro do barro lá nós comemos, nós bebemos, né? Sim ou não? Sim. Entenderam a comparação? Por isso que diz que temos essas coisas de vaso de barro. Ninguém fica inspirando-se no homem. É ao Senhor que você tem que se inspirar. É no Senhor que você tem que se inspirar. Ele é o exemplo, ele é o caminho, a verdade é dele. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Não é por mim. Não é por um bispo, padre, santo, sei lá o que. Ninguém pode fazer nada por você, a não ser você mesmo, seguindo o próprio Senhor Jesus. Olha o que disse aqui. Ele vai ser o sinal de Deus. Muitas pessoas falam contra, porque a luz vai revelar as trevas e as pessoas não querem sair das trevas. Então vão falar mal dele porque está incomodando eles, porque eles não podem fazer mais o que quer. Vai ser um confronto. E assim os pensamentos secretos dela serão conhecidos. Sabe por quê? Olha só. Vocês estão conseguindo entrar no entendimento? A pessoa aparentemente por fora é toda boazinha, maravilhosa. Mas falou-se de si para Jesus: não, vai parar com esse negócio. Manifestou que não é boazinha, coisa nenhuma. Que tem um espírito contrário, é um anticristo escondido ali. Não vou fazer isso. Opa, cuidado. Se está manifestando vontade, mas você não está agindo, mata essa vontade, porque isso é do inimigo. É o inimigo querendo se manifestar na sua vida. Você tem que mandar ele embora da sua vida. Ah, mas tem que fazer. Não, tem que fazer, mas eu não vou fazer. Eu tenho meu jeito de pensar. Manifestou seus pensamentos. Então é facinho, irmãos.
Tem muita gente que usa técnica. Irmãos, precisa fazer uma coleta. A coleta é o seguinte: eu preciso de 10 irmãos com 100 reais. Tem irmãos que tem, né? Certo? Tranquilo. Tem irmãos que não tem. Mas às vezes o irmão que tem, ele nunca manifestou que é mão de vaca ou que tem amor ao dinheiro. Mas na hora ele já se remai e fala: manifestou o sentimento que está no coração. O amor ao dinheiro se ficou manifesto. Então cuidado, irmãos, quando o Senhor te pedir alguma coisa, esteja pronto para provar para si mesmo se não é preço aquilo. Eu não estou pedindo ser reais, não mesmo, mas é um exemplo que eu estou dando. E tem muitas igrejas que detestam assim. E tem gente que faz isso tão camufladamente só para agradar o pastor, para ter as graças do pastor. Diz: ô pastor, eu estou aqui, ó, eu estou junto. Mas no fundo está fazendo aquilo só para agradar. Dali uns dias essa pessoa vai cair, porque vai manifestar os pensamentos também. Que era só por bajulação. Não era por amor ao coração. Não era por amor, por entrega mesmo. E assim os pensamentos secretos dela serão conhecidos. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração. Em outras traduções diz: uma espada transpassará a tua alma. Quem gostaria de estar na pele de Maria hoje? Sabendo, antes de acontecer, antes de hoje, antes da crucificação, quem gostaria? Sabendo que ia acontecer o que ia acontecer com Jesus. Foi fácil para ela? Não mesmo. Havia ali também uma profetisa chamada Ana. Era viúva, muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Azer. 7 anos depois que ela havia casado, seu marido morreu. Agora ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do templo, adorava a Deus dia e noite, jejuando, fazendo orações. Naquele momento ela chegou e começou a louvar a Deus e falar a respeito do menino, para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Quando terminaram de fazer tudo o que a lei do Senhor manda, José e Maria voltaram para a Galileia e para a casa deles na cidade de Nazaré. O menino crescia forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o costume. Quando o menino judeu fazia 12 anos, ele tinha que cumprir o bar mitzvah, que era o judeu, o homem é considerado, o menino é considerado homem a partir dos 12 anos. Ele não é que nem 18 anos aqui, 12 anos. 12 anos ele já é responsável por seus atos. E tinha que se apresentar ao templo. E tinha todo um ritual para ser feito. Depois que a festa acabou, versículo 43, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém. Seus pais não sabiam disso. Como eram caravanas, então sempre procurava estar com alguém. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinham voltando, por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, encontraram o menino no pátio do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo e fazendo perguntas a eles. Todos os que ouviam estavam muito admirados com sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados, e a sua mãe lhe disse: meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Jesus respondeu: por que vocês estão me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? 12 anos. Tinha consciência de missão. Muitas pessoas vêm com uma teologia que diz que Jesus recebeu o Espírito Santo só no batismo de João, por que aconteceu lá, está narrado. Mas isso é a resposta de quem não tem o Espírito Santo. Ele já tinha consciência do plano de Deus.
Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré, continuava a ser obediente a eles, e a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Amém? Então, tem essa aqui, eu não sei se aqui não está só no Evangelho de João, das bodas de Caná, quando é apresentado para Jesus que Maria chega e diz assim: eles não têm mais vinho. Jesus não estava fazendo em casa que Maria fez aquela pergunta para ele. Ele já tinha 30 anos. Mas acho que ele devia ter feito algumas coisas em casa, porque ela não ia falar aquilo à toa. Ia, gente. Tem um filme que vocês vão achar que é tirado de um apócrifo. E eu acho muito interessante, irmãos. Não uso o apócrifo como regra de vida. Mas é interessante, quando você lê qualquer livro, outros livros, eu acho muito mais valoroso esses apócrifos. Você lê. Alguns é difícil de entender. Mas a infância de Jesus. Tem no YouTube, você procura a infância de Jesus e mostra Jesus. E tem uma situação assim, muito, muito, muito gostosa de assistir. Ele era perseguido desde pequenininho, naquele apócrifo. E é perseguido porque chamavam ele de curandeiro, de feiticeiro. Os pais não queriam deixar os filhos andar junto porque ele era feiticeiro. Por exemplo, o fato, todo mundo fazia, ia lá para a beira do Jordão fazer bonequinhos de barro, passarinhos de barro, faziam, né? Aí todo mundo fazia lá aqueles bonequinhos. Aí, vamos fazer eles voar? Vamos fazer. Aí disse que um jogava, aí Jesus falava, voa! E o passarinho voava. Aí o outro jogava assim, voa! E eu tipo, um amigo caiu de um espinhadeiro lá, morreu, todo mundo estava chorando. E ele disse, não está morto, só está dormindo. Não, está morto, não, só está dormindo. Chegou lá e falou, pronto, ergue daí, vamos brincar. E aí o menino se ergue assim, todo ciumentado, sai correndo para brincar. Sabe, chorando. E aí tinham ele como feiticeiro, como um bruxo, imagina aquele tempo, né? Imagina, irmãos, hoje o cara faz uma mágica e fala, isso tem coisa do Satanás nesse negócio, não é? Imagina naquele tempo, se ele fizesse qualquer coisa. Quando ela pergunta, Senhor, Jesus, não tem mais vinho. Maria, aquele pão que apareceu lá foi por causa da nossa fome. Tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. O que tem a ver contigo, mulher? Na minha hora não chegou. Eu fiz aquilo lá com uma necessidade nossa. Não dá impressão, não estou falando que é verdade. Mas não dá a impressão que havia um bastidor nessa pergunta? Então, irmãos, o Senhor que você serve é tudo poderoso. Ele é maravilhoso, é o príncipe da paz, é o conselheiro, é o Emmanuel. Principalmente para nós tem que ser o Emmanuel. E você tem que viver essa realidade do Emmanuel. Você que se sente sozinho, você tem o Emmanuel. Você vai falar com ele, chorar com ele, falar das tuas lutas, abrir o coração com ele. Falar para ele mudar a tua história e não deixar você se perder e não permitir que o diabo fale no teu ouvido para fazer coisa que você sabe que é certo, que é errado, você sabe. Para qualquer um de nós é assim. Nós temos Emmanuel. E é possível, irmãos, e é real, todos nós vamos passar pelo chamado do Senhor. O último fôlego, para aquela sensação de que eu estou indo. Você só tem Ele. Só Ele. Então, prepare o teu coração para esse dia. E prepare, vou falar isso porque é muito bom. É só aqueles 3 minutinhos do ladrão aos pés da cruz, está bom já. Aqueles 3 minutinhos, Senhor, que eu posso ter aqueles 3 minutinhos de conversa com o Senhor antes de ir. Que eu possa falar assim, cuida disso, cuida daquilo. Eu nunca cuidei de nada, né? Perdoa isso, lava aquilo e abre a porta do céu. Lembra-te de mim quando eu chegar lá, lembra-te de mim, Senhor. Porque nós não podemos um dia chegar lá e escutar assim,
Eu não conheço você. Verdade ou mentira? Nós não podemos. Então as nossas decisões aqui vão impactar naquele dia. Os nossos posicionamentos vão impactar naquele dia. Fixe em algumas coisas nesse mundo. Sofra algumas necessidades nesse mundo. Tenha algumas deficiências nesse mundo. Mas não vá fazer o que o mundo faz. Feche teus olhos.